Hoje eu vim aqui falar pra vocês do anime que eu não achei que a gente ia conversar sobre ele. Não era pra gente estar conversando sobre ele. E eu não vou garantir que não tenha nenhum spoilerzinho no vídeo. Mas eu acho que a pataquada vale a pena. Porque eu vou te fazer uma propaganda desse anime que tem 6 episódios. Que eu reclamei dele até em live. Só que a novela ficou tão boa no meio que eu precisei vir aqui e falar assim: eu preciso comentar esse rolo. Que tem Naja dando a volta em Naja. Eu fiquei assim, eu preciso levar isso pro canal. Então a gente vai estar falando de Barao no Soretsu. Você não ouviu falar? Então, porque realmente quase ninguém tá vendo isso aí, mas a treta chegou num nível que eu preciso explicar a treta e convencer que vale a pena ver a treta. A brisa do início eu dispenso, a treta não gosta de pegando fogo, mas enfim. E eu, pessoas, eu sou Rissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Bora falar desse anime meio bizarro. Qual que é a desse anime? Explicando bem por cima, porque, tipo, o negócio brisa muito elevado. A gente tem os Yorks e os Lancasters. Você lembra disso da escola? Não lembra, né? A Guerra das Duas Rosas. Pois é, eu também lembro bem pouquinho, porque não foi o que mais chamou atenção em questão de guerras, que o pessoal falou, mas ela foi muito importante pra Inglaterra. E aqui a gente vai acompanhar os Yorks e os Lancasters se matando de uma maneira muito brisada. Então, se você tá esperando um anime histórico, vai ter umas pinceladinhas, mas pra você ter noção, a Joana Dark, ela tá na história como uma assombração do filho mais novo do York. Simplesmente ela é uma assombração. Ela é o lado feminino dele e ela fica atazanando ele. Ela é literalmente um fantasma. Então, assim, você tá esperando fatos apurados misturado com um pouquinho de som romântico. Não vai que o negócio brisa elevado, entendeu? O negócio eleva rápido. Mas a gente tem o do York é o Richard, e aí ele tem 3 filhos, o Eduardo, o George e o Richard. Ele deu o nome do mais novo de Richard. E aí ele tem esses 3 filhos e ele decide que vai ser rei, e a pessoa que mais apoia ele é o menino que tem o nome dele. O que acontece com esse menino? Ele nasceu intersexo, só que eles falam assim, olha, eu quero ser tratado como homem, só que as outras pessoas não sabem do corpo dele. Quem sabe é a mãe, a gente não sabe se o pai dele sabe ou não, mas o pai dele amava muito ele, era a única pessoa que era super gentil. Os irmãos tratam ele bem, tá? Mas a mãe detesta ele, e ele tem uma aura meio sombria, ele tem medo que as pessoas descubram, ele tem um corpo mais delicado, então assim, ele não é uma pessoa com uma aparência muito máscula, isso incomoda, só meio que um criado, e a mãe sabem que é certeza. O pai dele a gente não tem certeza, mas o pai dele amava muito ele, e ele amava muito o pai, e ele ficava lá, vai pai, você vai ser rei, e o pai eu vou ser rei por você, filho. Então eles tinham uma relação muito fofa. E aí deu ruim, deu guerra, pessoas morreram, caos, e eu vou cortar toda essa parte aí da história que eu não vou dar spoiler. Eu tô tentando segurar o spoiler, eu vou tratar de uma treta um pouco mais pra frente. Talvez vocês consigam assumir algumas coisas, então assim, vocês vão ser spoileados sim, mas assim, eu não acho que vai estragar o caos, porque compensa ver isso ao vivo. O que aconteceu? A gente chegou num ponto da história e que a gente tinha o pessoal dos Lancasters, tava sendo... O Henrique é o rei, só que é um rei que não quer ser rei, o cara quer ficar rezando. Você tem noção, tem uma conversa que nem faz sentido eles terem, porque não teve tempo na história corrente pra eles terem essa conversa, mas rolou entre o Henrique e o Richard filho. Vocês esquecem o Richard pai, toda vez que eu falar Richard vai ser o filho, por causa que ele é o protagonista, e simplesmente os dois conversaram e o Henrique gamou. Então o Henrique adora Richard, ele é apaixonado, só que o Henrique é o rei dos Lancasters e o Richard é o filho favorito do Richard dos Yorks. Então, problema, né? Aí você fica assim, nossa, Romeu e Julieta contemporâneo. O negócio vai mais a fundo. O Henrique tem um filho. E detalhe, ele se sente extremamente violado por ter tido que fazer aquele filho. Porque ele não ama a mulher dele. Ele simplesmente... Ele gosta do Richard, não é mesmo? Mas o que acontece? Esse filho dele também gosta do Richard. E ele sabe o segredo do Richard. Só que ele não sabe exatamente qual que é do corpo do Richard. E aí, ele tem certeza que o Richard é uma garota fingindo ser um cara. E aí, ele simplesmente botou isso na cabeça. Ele achou o Richard legal e aí ele quer ficar com o Richard. E, de novo, é o filho herdeiro dos Lancasters. E o Richard é um York. Ou seja, causa, aí fica assim, vai ser um drama romântico. Não, o drama vai ser político, eu juro. Mas a gente tem essa treta de fundo aí que os dois querem o Richard. O Henrique não sabe do filho dele, mas o filho dele sabe dele. Por quê? O Henrique saiu andando, ele fugiu da mulher dele. Ele fugiu, falou assim, bye bye baby, saiu vazado, foi pra floresta e começou a perguntar do Richard. E o Richard é um cara que tá com o cabelo curto preto, metade da cara com o cabelo, parece eu adolescente, tirando o fato do cabelo curto. Um cabelo curto preto na metade da cara, com as roupas pretas assim bem distintas, uma pessoa muito pálida e magra. Ele chama atenção, então ele é fácil de descrever e destacar. Especialmente porque ele tá no meio dos irmãos dele, todo mundo é loiro de olho azul e ele tá lá, dark vibes. Aquela pessoa, né, da família que você fica assim, é o emo. Então é muito fácil achar o Richard e ele consegue chegar até ele, então ele fugiu da mulher por causa disso. O que acontece? A mulher fala assim, quer saber? Vai lá e mata o seu pai. Vai.
Porque o pai dele abandonou ele, né? E isso é extremamente pecaminoso. Ele abandonou ele pra sair pro mato, porque ele não quer ser rei, não sei o que, eles não estão sabendo do Richard. E aí o moleque vai atrás e vê o Richard e ele. E detalhe, o Richard quase se afogou no rio. Porque caiu Richard e Henrique no rio. Não vou nem explicar como isso aconteceu, mas caiu os dois no rio. O filho do Henrique salva o Richard, faz uma reanimação via boca a boca. Eu não sei porque as pessoas cismam que é assim que se resolve as coisas. Se alguém tá desfalecendo, era melhor ele ter virado o Richard de lado e ter feito alguma coisa no peito dele pra ver se ele cuspir água. Não ir pro boca a boca. Se você não sabe fazer, não faça. Eu duvido que o filho do Henrique tenha tido aula de CPR, sabe? Mas ele foi. Todo mundo resolve as coisas no boca a boca com ficção. Eu achei aquilo engraçadíssimo. Só que aí o Richard, na cabeça dele, porque ele começou a ter sentimentos pelo Henrique, porque eles ficaram uns dias juntos aí, simplesmente ele cismou que foi o Henrique. Aí pronto. E eu fiquei assim, pronto. Já temos um casal e já temos a treta romântica, que é o filho do Henrique também gosta dele. E aí ele teria que matar o Henrique. Só que ele meio que tá chocado com a situação e ele dá um pouco pra trás. E o Henrique sai e o Richard volta pra onde ele tava. Agora, por que o Richard tá separado da casa real? Sendo que, no momento, os Yorks estão no poder, porque eles ficaram nessa brincadeira por um bom tempo, tá? E aí, agora estão os Yorks no poder, então o Richard não tinha que estar sozinho no meio da floresta. O que acontece? No momento, o rei é o Eduardo. É o filho mais velho dos Yorks, ele subiu ao trono. O que acontece com o Eduardo? Era pra ele estar se casando com a menina, que simplesmente ia fazer uma amizade aí com a França, então era pra ele estar... Ou com a Espanha, agora... fugiu, mas ele simplesmente tinha que casar com a menina, que ela era, assim, alteza também, entendeu? Então ele tinha que casar porque trocar filho era uma maneira muito boa de fazer negócios nesse povo de rei, rainha. O pessoal ficava, dá sua filha aqui, cadê meu filho ali, entendeu? Então eles ficavam trocando filha e casando as pessoas pra fazer alianças, pra mostrar amizade. Então era muito essencial que o Eduardo fosse casado com alguém da realeza. E ele tava do lado dele um cara simplesmente era conhecido como os fazedor de rei, porque ele subiu o Richard no poder, ele subiu o Richard pai, no caso, ele subiu o Eduardo no poder, então ele era conhecido como fazedor de reis. E aí, ele falou, não, a gente tem um laço agora, então eu realmente confio em você. E o cara ficou assim, tá bom, só que aí ele foi lá, acertou tudo pra ele casar com a nobre, e aí o Eduardo, em vez de casar com a nobre, vendo que o cara tava fazendo tudo pra ele casar com a nobre, ele simplesmente foi lá e catou, com a nobre não, com alguém da realeza, ok? Ele simplesmente catou uma nobre que era casada com o Lancaster que ela era casada morreu, ela invadiu o castelo, vai saber como, pra lavar roupa lá, ela virou assim e falou assim, cara, você matou meu marido, eu não te perdoo. E o Eduardo chonou. Ele chonou nela, não que ela não fosse bonita, mas porra, cara, tipo, sério, ele chonou nela. E se você é um rei, você não vai por amor. Não sei, não vai. O problema é seu, entendeu? Não dá. As coisas são feitas com negócio, eles têm uma hierarquia, então infelizmente tem essa parte ruim, né? A parte boa é ser rico, a parte ruim é que tem muita responsabilidade nas costas. E ele não pode casar com o que ele quer. Ele vai casar com uma mulher dos Lancasters que já tinha casado com outra pessoa. Pessoal religioso, isso não é muito legal, entendeu? Então assim, não tô falando de hoje em dia, tá? Voltem pra 1000 e tralalá, entendeu? Vão embora, não tô falando de 2021, ok? Não sei se o povo acha legal 2021 também, mas enfim, vocês entenderam? Pensem com a cabeça assim de 1000 e bolinha. 1800, 1900, 1700, voltem lá, entendeu? Não vão pensar em 2000 e pouco. Mas enfim, voltem longe. Aí, o que acontece? O pessoal, tipo assim, uma mulher que é viúva, aí ela não era mais virgem, isso era um problema. Ela era uma nobre de baixo calão, ela não era uma realeza que nem ela também estava prometida. E ele não falou com ninguém. O que ele falou? Ele virou assim, galera, o cara que tinha ajudado ele a chegar ao trono, literalmente tinha acabado de falar, não, tá tudo certo lá com a menina, vocês vão se casar, só falta terminar, parabéns, e todos os nobres na mesa, viva o Eduardo! E o Richard assim... Por quê? Porque o Richard sabia. Um dia tava os 3 irmãos caçando, porque o Eduardo do nada quis caçar. Ele quis caçar porque ele já queria encontrar a mulher, tá? E aí eles fizeram lá no meio do mato e o Richard tava passeando no meio do mato. O George tava, sei lá, caçando um ganso, não sei. E ele deu de cara com o irmão e o irmão viu o que ele viu. A partir daí ele ficou usando o Richard como bode expiatório. Então toda vez saíam os dois pra caçar e o Eduardo ia pra casa da mulher e o Richard ficava no meio do mato sozinho, numa casa que eles tinham. Então por isso que o Richard tava sozinho, por isso que ele teve um momento sozinho com o Henrique, por isso que tudo aquilo aconteceu. O Richard podia ter morrido sem o Eduardo ficar sabendo. Então, como o Richard não dedou, pro Eduardo ele é um aliado, mas o Richard foi basicamente obrigado, né? Ele não teve muita escolha. Só que, tipo assim, a hora que o cara anunciou que tava tudo certo, o Richard só fez assim, tipo, ferrou. E dito e feito, o Eduardo levanta no meio da mesa e fala, não, eu tenho uma notícia, galera. Ele estende a mão e entra a mulher e ele fala, essa aqui é minha noiva. Ele casou, sem falar pra ninguém, com uma mulher que não se encaixava nem com as crenças, nem com a posição social que ele tinha na época. Filho do céu, um homem que ajudou ele a subir no trono, mas que certamente se sentiu muito traído, porque ele ainda ficou fazendo esforço
força, ele fez feio na frente de outro rei, por causa desse idiota do Eduardo. O cara não serve pra ser rei, o cara não serve pra ser rei. Ele não sabe pensar com a cabeça, ele só vai na emoção, sabe? Ele é muito chongo. Vocês não são, ele confiava tanto no cara, que o cara ficou muito ressentido. E o outro rei fez uma sacotinha com ele, ficou assim, nossa, é assim que que o Eduardo fala com você? Ele simplesmente escolheu outra noiva? Uau, quanto consideração por você, né? Então o outro rei ainda deu uma cutucada no mano. Piorou a situação, gente. Piorou a situação. Por quê? Ele foi lá, chegou no George e ficou assim, você vai ser o próximo rei, o George K e o meu irmão. Só que o George também não concordava com o que o irmão fez. E achava absurdo que o Richard concordasse. Só que o Richard deixou claro pra nós, que estamos vendo, que ele não concorda com aquilo. É que ele ficou muito sem escolha, mas ele não concorda com nada, que ele não tá do lado de ninguém. Ele, tipo assim, ele só quer manter o trono que é do pai deles entre eles ali. Só que, e aí ele até pensa em subir no trono. Só que ele não se considera apto por causa do corpo dele, que é um problema pra ele, e todo mundo só piora a situação, entendeu? Muita gente não sabe, quem sabe ainda tipo, tem o filho do Henrique, que fica tratando ele como mulher, e ele não quer se tratar como uma mulher. Então assim, não ajuda, ele tem medo, tipo, ele não usa servos pra ajudar ele a trocar, porque ninguém pode ver. Então assim, tem muita coisa ali pegando pra ele. Ele acha que isso não é um corpo digno de alguém de estar no trono da Inglaterra. E aí, ou tem que ser o George, porque o Eduardo tá dando ruim. Só que o George é meio chongão também. Então assim, tipo, chegou um momento do anime que ninguém dos três é apto pra ser rei. Na verdade, o Richard até ia, sabe? Só que, infelizmente, ele não se considera apto pra subir. Eduardo é o cabeção, o George é outro cabeção, e aí ferrou. E aí, o que o mano faz? Ele simplesmente vira e fala, George, eu vou te casar com a minha filha. Ele casa com a filha dele, o George com a filha dele, porque isso subiria a posição social dele também. E pra ter mais controle sobre o George, a menina seduziu ele. E aí, simplesmente, ele fala que vai pôr o George na coroa. Aí o George começa a apoiar ele. Aí ele vai lá, fala com a galera dos Lancaster e vira assim, ele beija a mão da rainha dos Lancasters e fala assim, o verdadeiro rei da Inglaterra é o Henrique. E Henrique tá foragido no mato, tá? Henrique tá correndo no mato, fugindo de tudo e todos, esperando o dia que ele vai trombar com o Richard de novo. E tá lá no meio do mato, parte o Tarzan. E aí, simplesmente, o Henrique fica assim, ele seria o novo rei, certo? De novo, ele voltaria a ser o rei no caso. Só que primeiro tem que achar ele. Só que o cara não sabe que os Lancaster estavam tentando matar o Henrique. Eles não sabem. E aí, ela ainda fala, olha só, na verdade, então eu quero que você case meu filho com uma filha sua. Ele fala, não, eu vou te dar minha filha mais velha. E antes ele tava dando a filha mais velha dele pro Richard. E a menina gostava do Richard. E o Richard tava começando a ter uns sentimentos por ela. Porque ele não se sentia tão emocionalmente envolvido com ela quanto se sentia com o Henrique. Olha o rolo! Então o Richard tava gostando da filha mais velha do cara. Só que o que acontece? Ele ouviu que o cara queria que ela seduzisse ele. E aí ela realmente ama o Richard. Então ela não quer seduzir ele. Só que ele não ouviu a conversa toda. E aí ele só ouviu ele falando, seduz o Richard. E ela, não, eu nunca vou me casar com ele. Aí pareceu que ela tava com nojo dele. Aí pro Richard, cara, aquilo quebrou o coraçãozinho do Richard. Ele sentiu mais lixo do que ele já sentia, sabe? Eu olhei que ele fiquei tão triste, mas beleza. E aí ele foi lá nos Lancaster e falou que vai subir o Henrique de volta no trono. O Henrique, na verdade, tá quase sendo morto pelos Lancasters. A filha que ia casar com o Richard já vai casar com o filho do Henrique. A filha mais nova dele já tá casada com o George. E aí pro George ele fala que o George vai ser rei. Pros Lancaster ele fala que o Henrique vai ser rei. O Henrique tá no mato. E Richard tá meio dispensando o que eu faço. Um clate. E Eduardo sendo enganado, porque a mulher que tá com o Eduardo não ama ele. Ela não ama ele, senhoras e senhores. Sabe qual que é o pico? Ela simplesmente quer se vingar. Ela quer ter um filho. E a hora que o filho crescer, ela vai se livrar do Eduardo. Ela vai matar ele. E ela vai subir a família dela no poder pra se vingar de tudo que os Yorks fizeram pra ela. Só tem cobra nesse anime! Vale a pena. Vale a pena dar 5 minutos. Mas você ignora o resto. Porque, tipo assim, o negócio fica muito brisado muito rápido, sabe? Muito brisado mesmo. Tem um javali saindo do beco, tirando pessoas da prisão. Tá funk. Mas tá rolando a novela no meio disso, que eu acho válido. Enfim. Então eu recomendo esse anime pra vocês aí. Pra quem gosta de contemplar o caos e não liga muito pra algumas coisas pontuais que o anime deixa passar. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio bizarro que eu não estava esperando fazer. E até o próximo anime, galera. Bye, bye.